Rogério, a pergunta vai considerar a existência de diversos seres extraterrenos aqui, no conceito de não da Terra, mas eu vou procurar que você, por favor, considere a pergunta excluindo aqueles extrafísicos, né? Então a pergunta é: teve os Anunnakis aqui, existiram aqui e eles, tudo indica, pelas informações que já passou, por alguns textos que a gente verifica, que eles promoveram diversas alterações na biologia do ser humano, algumas mexendo inclusive no DNA. A pergunta é: esses Néfilins, ele, segundo a Bíblia, né, eles, qual foi a importância disso na formação do ser humano hoje? 2. Qual era a finalidade disso? Se é que existia uma finalidade pré-determinada. Se essa finalidade foi aceita, admitida ou não pela espiritualidade superior. Em quarto lugar, isso alterou para melhor ou para pior a condição humana? E em último lugar, eram eles, os Néfilins, os únicos seres de outros orbes? O sentido da pergunta é sempre considerando apenas os seres físicos que aqui atuaram, fazendo essa intervenção, ou seja, produzindo alterações no DNA humano e deixando as suas raízes aqui? Só. Já nem me lembro a primeira, mas vamos lá. A importância de todos. A importância dessa alteração. Total. Existe o genoma humano, é formado por cerca de 25.869 genes. Então, na hora em que você analisa todo o genoma humano, os biólogos eles trabalham por áreas. Todos nós, seres humanos, temos cerca de 99,9% igual o nosso DNA. Somente algumas poucas áreas localizadas com a função da área HR1, que é uma das áreas chave para a gente entender isso, né? Ela que tem uma marca que ninguém sabe de onde veio, e nesse sentido, todos os seres que passaram a ter o gene FOX2, que é o gene que permite a linguagem, que é o gene que permite você virtualmente estabelecer um símbolo, pensá-lo e expressá-lo. Como é que a coisa funciona? A ciência hoje já sabe, estranhamente, que na hora em que eu digo essa palavra trabalho, antes de eu dizer trabalho, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 segundos antes, ou seja, milésimo de segundo antes de eu dizer trabalho, meu ouvido físico escuta no centro do meu cérebro a palavra trabalho. A ciência terrena já sabe, já descobriu isso. Eles chamam isso de pensamento eferente. Então, se você diz 10 palavras, isso implica dizer que antes de você dizer as 10 palavras, essas 10 palavras já soaram no interior da sua caixa cerebral. Isso é 100% correto. A ciência para aí, mas ela não consegue dizer como é que essas palavras surgem, qual o estímulo que acontece para que ela surja. Ou seja, eles não admitem o espírito, porque em tese é o espírito que pensa, o cérebro da gente é tão somente um aparelho, e o que sai é o que o cérebro da gente consegue processar do estímulo que recebeu. Então, se eu tivesse aqui com um controle remoto ligado a esse computador, eu apertasse,
aí de repente mudasse a tela do computador, porque eu apertei aqui, isso implica dizer que o controle remoto sendo apertado é o espírito fazendo isso. Na hora em que a ordem vibratória do espírito chega no computador, seria o nosso cérebro processando e codificando a ordem que recebeu do espírito, e o que sai na tela seria o que a gente fala, pensa, faz e sente. O que implica dizer que as personalidades que chamam Rogério, Alexandre, são meros processos mentais. É o terceiro passo dessas duas outras etapas. O espírito emitiu a vibração, o cérebro, como o espírito está encarnado nesse corpo, ou seja, imantado, o cérebro pensa e solta o que entendeu. O que ele entendeu é o resultado do que somos. Qual é o problema? Para o espírito pensar, mandar uma ordem para o cérebro, esse cérebro processar e produzir um resultado, o FOX2, o tal gene, é que permite que o cérebro processe e se torne racional. Porque surge o símbolo. Você começa a racionalizar as coisas. Sem esse FOX2, não haveria essa terceira etapa de modo racional. Jamais nós utilizaríamos a fala. Por quê? Porque quando a gente fala, quando a gente pensa. Só que a gente pensa milésimos de segundo antes de falar. Mas se eu ficar calado e também pensar, eu penso como? Usando palavras. As mesmas palavras que eu uso falando. Sem o FOX2 circulando na nossa genética, esse cérebro não conseguiria ser o racional. Ser uma máquina que permitisse esse processo de racionalidade. Esse FOX2, a ciência não sabe de onde veio. Sabe que surgiu há cerca de 48 mil anos atrás no genoma humano. Sem esse FOX2, não existiria raça humana pensante como nós. Existiria uma raça humana macacoide. Ou seja, animais desse jeito que nós somos aqui, mas meio que abobalhados, fazendo sexo como os cachorros, como os animais fazem, comendo como os animais fazem, mas sem estabelecer uma relação racional. Esse FOX2, no modo como ele é hoje, ele pertence, na minha ótica de análise, a duas figuras: Pandora e Enki. Mas você me pediu para deixar seres extrafísicos de fora, eu estou deixando. Nessa perspectiva, todos nós somos filhos de Enki. Nós quem? A racionalidade que habita em cada ser humano terráqueo é filha de Enki. Não, mas Enki, ele entende de espírito? Não, eu estou dizendo que no genoma de cada ser humano da Terra, dos que hoje estão aqui, porque houve época em que existiam seres humanos com FOX2 e outros seres que na época não tinham. Na medida que o tempo foi passando, só escapou a todas as intempéries e cataclismos do passado essa semente vinda de Enki. E mais outras que terminaram também absorvendo essa interferência na genética, e isso surgiu na Terra, mas tudo é da família de Enki. Então, respondendo à sua primeira pergunta, a importância é total. Segundo, isso foi planejado? Não. Infelizmente, o que vem acontecendo no universo é um jogo de dados. Desde que esses seres que criaram isso se tornaram porque caiu mesmo, e os outros porque mergulharam para ajudar, se tornaram reféns do processo. Vamos entender duas coisas. Há dois movimentos em curso no universo. Um que foi criado antes do universo existir, ou seja, as leis da matemática, da física, da química, que fazem com que o universo seja o que hoje nós conhecemos, que fazem com que os quarks se reúnam através do gluon, que é a força que cola 3 quarks
aí 3 quarks formam um próton junto com um nêutron forma um núcleo atômico, aí vem uma força nuclear que traz o elétron para perto e forma o átomo, um outro átomo se junta com o átomo, começam a surgir moléculas e assim surge a matéria. Essas forças foram pensadas e organizadas antes do universo existir. Qual o problema? Isso foi pensado, foi expressado na hora em que o universo surgiu, quem pensou isso caiu. Em caindo aqui dentro, ele não finalizou o processo. Mas os movimentos que foram determinados aqui fora até hoje estão em curso. É o que responde pela expansão do universo, pela entropia que acontece no universo, pela formação material, etc, etc. Mas a vida que se processou e se processa no âmbito interno do universo, ou seja, é um segundo movimento, que passou a ser criado já no âmbito interno, ou seja, por essas figuras que caíram e ficaram prisioneiras no âmbito interno. Aqui é um jogo de dados. Eles vieram sempre fazendo experiências biológicas, então a cada 1000 resultados de mistura de manipulação de gene, não no tempo, isso não existia nem ser biológico ainda, eram seres magnéticos, magnético-energéticos, mas não vale a pena a gente falar disso não. De cada 1000 resultados, 1, 2 eles escolhiam, largavam o resto, e esses 2 aqui eram continuadamente expostos a novas tentativas, a novas adaptações ambientais. Aí jogava-se dados de novo, ou seja, fazia-se manipulação dessas 2 espécies. Surgiam mais 1000 resultados. Escolhiam 1. Só que tudo que era sobra, rejeito das experiências, até hoje existe. Só que sem função. Mas existe. Então, de escolher um aqui e acolá, isso foi um jogo de dados, os Nephilim, que a pergunta de Alexandre coloca como sendo a base, foi o resultado mais interessante dentre um conjunto de resultados que decorreram como subproduto da rebelião de Lúcifer. Acho que não vale a pena a gente aqui entrar nesse aspecto. Antes dos Nephilim chegar na Terra, outros seres de fora já tinham chegado aqui. Mas o problema é que os Nephilim aportaram aqui, perto de 400 mil anos atrás, quando o Homo erectus já estava, entre aspas, fixado na Terra e outras espécies hominídeas estavam surgindo. O Homo de Neandertal, o Homo sapiens, terminariam surgindo 200 anos mais tarde, 200 mil anos mais tarde. Mas quando essa turma esteve aqui antes, não existia esse protótipo Homo sapiens. Quando os Nephilim estiveram aqui, existia. Então eles mexeram no melhor protótipo que encontraram. Puro acaso. Mas só existiam os Nephilim aqui, como você colocou? Não. Os Biodemo, a família Vol estava aqui. Muita gente estava aqui. Mas essa turma não era biologicamente ativa, nem sexo eles tinham, os seres Biodemo. Família Vol, família Yel, não tinham sexo. Ou seja, eles olhavam para o Homo sapiens do jeito que se olhava para um leão, para um elefante, era mais um tipo animal da Terra. Os Anunnakis, que eram sexuados, eram biodemol, ou seja, era uma coisa mais... Então eles já olhavam para o humanoide terráqueo e via relação de semelhança, estranha semelhança que aqueles terráqueos, que não eram mais símbios, eram já meio que humanos, apesar de que não eram racionais, eram semelhantes com ele. Faziam testes genéticos e diziam, o DNA deles tem uma compatibilidade grande com o nosso. Então, isso foi planejado por alguém? Sua terceira pergunta, não foi. Se foi, não é no nível do que existe nessa hierarquia que cerca o tal Deus da pergunta de Giane. É o acaso. Qual o problema? Quando eles fizeram a manipulação que surgiu, o ser pensante, eles mesmos ficaram surpresos com a capacidade singular que o Homo sapiens, ao receber o Fox 2, passou a apresentar. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui,
significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.